seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube da Cools Academy. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre React Hooks, mais especificamente sobre hooks personalizados ou custom hooks. E nesse vídeo nós vamos criar o nosso primeiro hook para compartilhar lógica entre componentes diversos. Hooks têm várias possibilidades e você vai ouvir um pouco sobre isso dentro do vídeo. Antes da gente partir para a criação, para meter a mão no código, quero te convidar para se inscrever nesse canal, curtir e também comentar o que você gostaria de ver aqui nesses conteúdos. Antes da gente partir para criar o nosso projeto, vamos entender o que a gente vai criar aqui juntos, tá? Nós temos aqui uma API que é pública e já eu mostro para você exatamente qual que é essa API, e ela traz uma lista de notícias, né? E ela tem a possibilidade de você ter uma query, ou seja, adicionar, se você quer trazer uma lista de notícias sobre o Brasil, uma lista de notícias sobre Apple, sobre Node.js, sobre React.js, qualquer tipo de pesquisa você pode fazer. Por padrão, esse projetinho vai trazer uma lista de notícias sobre o Brasil, mas assim que eu digitar aqui, por exemplo, JavaScript e pressionar a tecla Enter, ele vai fazer uma nova requisição e buscar as notícias relacionadas com JavaScript. A mesma coisa vai acontecer com, por exemplo, carros. Ele vai trazer para nós aqui, ó, né? Então as pesquisas vão acontecer aí de forma automática. Futebol, ele vai trazendo todas as possibilidades aí das notícias, né? É uma API pública, não é difícil da gente trabalhar com ela, e nós vamos utilizar esse projetinho para você entender como que funcionam os hooks personalizados, beleza? A primeira coisa que você vai ter que entrar e fazer é acessar o site newsapi.org. Eu vou pôr aqui na minha tela bem grande para você saber o nome do site. Olha só, newsapi.org. Lembrando sempre que tem o repositório desse vídeo, né, do projeto que a gente vai fazer juntos. E uma outra coisa importante é, se essa API por algum motivo deixar de existir, deixar de funcionar, não se preocupe. Não é a API a principal atenção do nosso projetinho que vamos criar, mas sim como utilizar hooks personalizados para resolver os nossos problemas. Agora que a gente já tem essa noção, eu vou fechar o projetinho, vou cancelar a execução dele aqui. Maravilha. E nós vamos criar o nosso projeto do total zero juntos aqui. Então eu vou utilizar o npm create Vite para criar minha aplicação utilizando o template que o Vite fornece. E vou chamar de custom hook YouTube. Vou utilizar o React e o TypeScript. E agora eu vou entrar aqui dentro do meu custom hook YouTube e vou instalar as dependências dele aqui, utilizando o npm install. Existe também agora um gerenciador de pacote que chama-se pnpm install. Ele funciona exatamente ali na instalação dos pacotes, como o Yarn funciona e como o próprio npm funciona. A diferença é que por baixo dos panos ele faz algumas coisas diferentes e isso faz com que ele seja um pouco mais rápido. Então você pode ou executar somente npm install, e caso você tenha instalado o pnpm, você pode utilizar o pnpm install para instalar essas dependências. Aqui ele já instalou as dependências que eu preciso. Eu vou abrir isso aqui no meu Visual Studio Code, ele abriu numa nova tela, e já vou executar aqui também o npm run dev ou pnpm run dev. Prontinho, está em execução o projeto. Vou trazer aqui o meu VS Code para esse lado direito e o meu navegador aqui para o lado esquerdo. Essa API você vai precisar de uma chave para ela, tá? Então você vai digitar, quando você clicar aqui em Get API Key, ele vai solicitar que você tenha e-mail, senha, e ele vai te gerar uma API. Tendo feito isso, ele vai te liberar essa chave. E aí você vai poder utilizar essa chave para fazer as requisições. Eu, depois de terminar esse vídeo, provavelmente vou invalidar essa minha API. Então você não utilize esse código, utilize o seu próprio. Voltando aqui, eu vou clicar em Get Started. E basicamente aqui nós temos Endpoints, Everything, que traz uma lista de notícias, tá? E aqui ele já traz com a sua API Key. A primeira coisa que eu vou fazer é copiar essa lista de notícias aqui para eu utilizar lá no meu projetinho, né? Então deixa ela aqui por enquanto, quietinha, já a gente vai utilizar ela. Vamos abrir aqui o localhost 5173 e tá aqui o nosso projeto já em execução e funcionando. Se você entende um pouco de React, se a gente abrir aqui
o app.tsx, você vai ver que tem um cara chamado useState. Esse useState, ele é um hook que o React nos proporciona para nós utilizarmos funcionalidades da gerência de estado, do acesso às informações de estado e também a possibilidade de adicionar informações nesse estado. Se você conhece um pouquinho mais, você deve conhecer o useEffect, que ajuda a gente observar alguns ciclos de vida de montagem dos componentes. O useHef, que nos ajuda a vincular às vezes um elemento do HTML com uma constante. Temos o useReducer, useContext, useCallback, são diversos hooks que a biblioteca do React nos fornece. E esse conceito de hook é muito interessante, porque nós podemos criar os nossos próprios hooks personalizados para diversas coisas. Por exemplo, eu tenho um contador que vai ter um estado ali. Eu quero talvez manipular esse estado em diversos componentes, né? Apesar de ele estar na mesma tela, ele está em diversos componentes. Eu poderia criar um hook que fornecesse esse estado para todos os outros componentes. Ou então, no nosso caso, que vamos fazer a integração com uma API, nós temos uma função de fazer a busca dessas notícias que estão lá nessa API. Eu poderia simplesmente fazer essa busca diretamente aqui na minha página, né? Na minha página app, sem problema nenhum. E depois, se eu quisesse fazer essa busca novamente em outro componente, eu faria novamente a função de fazer buscas lá dentro desse outro componente e assim por diante. Então, não teria problema. Mas se esse componente começasse a crescer, esse site, essa aplicação começasse a crescer muito, você ia ter muita repetição de código. Então, eu decidi criar o meu hook que faz as requisições para essa API, né? Então esse é um exemplo de uso de hooks personalizados. Antes da gente partir para um monte de coisa, um monte de configuração, um monte de criação, vamos limpar esse projeto aqui, tá? Então eu estou dentro de app.tsx, vou remover esses imports aqui, nós vamos deixar ele zeradinho. Vai ter simplesmente uma div com um H1 escrito Hello World. Vou renomear ele aqui para Home. Ok, se atualizar está funcionando ainda, mas já vou criar algumas pastinhas diferentes aqui, tá? Uma pastinha chamada Pages e aqui dentro nós vamos ter uma pasta chamada Home. O app.css e o app.tsx vou jogar aqui dentro de Home. Vou pegar o meu Styles aqui e renomear ele para Styles realmente, e o app.tsx vou chamar de Index.tsx. Ok? Maravilha, se eu atualizar a página, vai ter quebrado tudo. Eu preciso também importar aqui o meu style CSS, que agora o nome dele modificou. Posso fechar esses arquivos e vamos lá no meu main.tsx e modificar esse import. Aqui vai chamar home. Aqui eu vou procurar dentro de pages /home e vou colocar ele aqui. Se eu salvar, voltou a funcionar. Posso remover esse React Strict Mode. Ok, maravilha. Posso remover esse import do React e tá tudo funcionando. Acabou já? Ainda não. Vamos lá em Index CSS e vamos fazer algumas configurações. Primeiramente eu vou apagar tudo aqui que tem dentro de button e H1. Esse ar também vou apagar tudo. E vou configurar também o meu asterisco, que é para todos os meus elementos, tirando o margem deles configurado agora para 0, né? Vou configurar para 0. O padding também para 0 por padrão, e o box sizing border box. Dentro do meu body eu vou fazer simplesmente meu widget sem VW. Vou falar que ele vai ter um padding de 16 px, só para ele tirar os meus elementos coladinhos na tela, né? Posso fechar. Lá em Pages, Index CSS, seleciono tudo, apago. E as minhas configurações agora estão zeradinhas e a gente pode começar a criar a nossa aplicação. Eu vou começar fazendo de uma maneira talvez incorreta para a gente crescer e transformar ela num hook personalizado. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no minha home, fazer um useEffect. Lembrando que se tiver de rápida digitação para você, você pode diminuir a velocidade desse vídeo. E vou criar aqui uma função async function load data, e essa função vai ser chamada aqui embaixo. Posso fazer aqui o const response igual a await fetch, e agora sim eu vou precisar lá daquela minha URL da API, né?
Então eu volto lá na minha documentação, vou copiar essa URL da API aqui, ó, copiar. Maravilha. E agora eu coloco ela dentro do meu fetch. Posso fechar aqui por enquanto. A API que está tranquila. Faço aqui meu const data, na verdade, né? Const data igual a await response.json. Eu tenho algumas extensões que me sugerem código aqui, né? Que tem o Copilot, tem o Tab9, e eles ficam me sugerindo alguns códigos, tá? Isso aqui é para facilitar a minha vida. Eu vou dar um console.log no meu data. Vou inspecionar os elementos para eu visualizar aqui o que tem, vou colocar aqui embaixo. E olha só, ele já me trouxe aqui o resultado dessa requisição para a API. Então, tem uma lista de artigos, né? Na verdade, 11.757 artigos. E eu vou poder pegar esses artigos e renderizar na minha tela. Tá? Maravilha. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou exibir na minha tela o nome desses artigos. Só que antes disso, eu não vou colocar todos esses artigos aqui no meu componente, senão ele pode travar até a minha tela, né? Travar o meu PC aqui. Tô com vários elementos abertos aqui, programa de gravação, tudo mais. Mas antes disso, eu vou pegar aqui o exemplo que eu tenho de um artigo, para eu saber qual que é a tipagem dele, né? E lembrando que também tem status, total results, articles, né? Que são informações que vão vir lá da minha API. Mas o que eu preciso nesse momento é pegar um article especificamente. Eu copio esse article aqui, ó, da abertura de chaves até o fechamento das chaves, que é um exemplo. Vou diminuir aqui. Vou vir no meu VS Code, dentro de SRC, criar uma pastinha chamada types. E vou chamar esse tipo type de news type.ts. Vou fazer aqui um export type igual type news type igual. Aqui ele está com dois objetos, né? Vou remover. Tem aqui um elementinho. Maravilha. Se a gente observar aqui, ó, tudo isso aqui é string, né? Não tem nenhum number, não tem nenhum boolean. Então eu vou fazer a seguinte configuraçãozinha aqui. Tudo que for 2 pontos e tiver também o começo de uma aspas, eu vou selecionar e vou pressionar o Ctrl D, que ele vai selecionar todas as linhas para mim. Com isso, eu consigo fazer o que aqui, ó? Apagar tudo isso, colocar que vai ser do tipo string e as minhas ponto e vírgula no final. Então, consegui selecionar todas as linhas e já transformei isso aqui, tá? O Ctrl D seleciona elementos com o mesmo nome, ó. String, ó, ele vai selecionar tudo. Author, como só tem um, se eu pressionar Ctrl D, ele não seleciona nada. Já criei o meu tipo, então vamos lá no meu index e vou tipar esse meu data aqui, tá? Lembrando que o meu data tem status e... deixa eu ver o que mais que ele traz. Deixa eu ver aqui. Status e total results, né? Status é string e total results é number. Então vamos fazer isso aqui. Eu vou falar que o meu data vai ter um tipo. E esse tipo vai ser status do tipo string. Vai ter também o total results, que vai ser do tipo number. E o meu articles, que vai ser do tipo news type. E ele já importa automaticamente para mim, só que é um array de news type. Maravilha. Como eu disse, eu não vou colocar todo o conteúdo de articles dentro do meu array aqui, senão ele vai estourar a minha tela, né? Eu teria que fazer talvez paginação e tudo mais, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar só parte desses resultados. Eu vou criar um estado chamado articles, set articles, vai ser igual a use state, que começa com um array vazio. Só que o tipo dele vai ser do tipo news type array. E agora dentro do meu load data, eu faço o meu set articles receber quem aqui? Vamos lá, agora que é o interessante. O meu data ponto articles ponto slice, pegando da posição 0 até a posição 20. Quero pegar no máximo 20 artigos, tá? Maravilha. Beleza. E agora eu vou pegar aqui e percorrer esse array de artigos, articles.map. Para cada article
eu vou retornar aqui um spam com o article.title. Quando salvar, olha só, todos os títulos de notícias estão aqui, né? Se eu colocar article.author, ele vai trazer os autores desses títulos ali também. Bom, maravilha. Então agora a gente precisa criar o quê? Uma estruturinha que nos mostre esses artigos de forma individual, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar dentro de SRC uma pastinha chamada Components, e dentro de Components vou criar uma pastinha chamada Card. E agora dentro de Card nós vamos criar aqui index.tsx e styles.css. Tendo feito isso, agora a gente vai começar a criar a estrutura do nosso card. Eu vou vir aqui em index.tsx e vou começar criando uma function chamada card. E ela vai ter um return. E já eu começo a criar a estrutura dela. Eu vou importar aqui também o meu styles. E o card simplesmente vai ter aqui para iniciar uma tagzinha do tipo A, escrito card. Vou dar um export default no meu card. Vou lá no meu pages, home, e vou substituir esse spam pelo meu card, tá? Então vou colocar aqui card. Então tem vários cards aparecendo ali, né? Vamos começar a construir esse nosso cardzinho ali. Eu só não vou deixar esse load data aqui. Eu não sei o tanto que essa API vai me solicitar, vai me permitir usar, né? Então, para a gente não ficar fazendo um monte de requisição desnecessária, eu vou deixar ali por enquanto sem nada. Vou deixar somente aqui o card, para a gente visualizar a estruturinha dele, e beleza. Posso voltar aqui dentro de card. Dentro do A, eu vou ter aqui img. Também vou ter um h3 e vou ter um spam. O que vai ter dentro do spam? O nome do autor. O que vai ter dentro do meu H3? Vai ser o título da notícia. E, obviamente, no IMG vai ter aqui uma imagem, né? Pode pegar aqui Google News, pegar qualquer imagem aqui do Google Notícias. Deixa eu abrir essa notícia. E vou copiar essa imagem aqui, copiar a URL dela. Eu copiei a URL dessa imagem. Posso fechar e vou colocar aqui no SRC. Prontinho, tá aparecendo ali o meu cardzinho, né? Aqui no href também vai ter a URL da minha notícia, né? Eu vou fingir que é essa URL aqui mesmo, tá? Sim, já era. Vou ter um target underline blank, para quando eu clicar aqui, ó, ele abrir numa nova aba, né? Ele abriu aquele link lá. E vou ter um class name chamado card, que é o que eu vou começar a configurar daqui a pouco. Esse card aqui eu vou ter nos styles dele as configurações de estilo. Então eu coloco aqui card, widget 100%, desde que o max widget dele seja no máximo 500 px. O rate vai ser automático. O cursor vai ser pointer, para eu passar o mouse em cima ele ficar com a mãozinha. O text decoration none, para ele tirar o underline aqui do meu título e tudo mais, né? Porque eu estou dentro de uma tag A. E o color vai ser essa palavrinha difícil aqui, ó, enhided. Eu acho que eu falei certo. Se eu não falei, não tem problema. Vocês entenderam aí. Por quê? Porque esse enhided, ele pega a cor do componente do elemento CSS mais alto do que ele, que no caso está aqui dentro de index CSS, ó, esse color, e utiliza a cor desse cara que é o pai dele, tá? Vou falar que o card vai ter um hover também, com um opacity de 0.9. Quando eu passar o mouse em cima, ó, ele tira a opacidade ali. E um transform scale 1.02. Para quando eu passar o mouse em cima, aqui ele não está vendo ainda, porque você tem que ver ele dentro de um conjunto de elementos, né? Então você não está vendo ainda, mas quando a gente colocar mais elementos na tela, você vai ver ele aparecendo. E por fim, falo que o meu card IMG vai ter um widget de 100%. E aí ele vai se ajustar ali, beleza? Então essa vai ser a aparência da minha notícia. Tendo feito isso aqui, ficou bem tranquilo agora de eu popular as informações do meu card, né? O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no meu index.tsx,
tirar esse comentáriozinho aqui, né? E colocar meu card aqui dentro. Maravilha. E passar para dentro dele uma prop chamada item, né? E dentro do item eu passo o meu article. Ele está reclamando porque o meu card não tem essa propriedade. Então eu vou lá no meu card e vou criar a minha prop. Interface, iProps, colocando aqui item do tipo news type. E agora eu posso pôr aqui a desestruturação do meu iProps, pegando o meu item. E agora fica tudo muito legal aqui. Por quê? O meu href eu vou substituir, colocando o meu item.url. O meu src da imagem eu vou substituir aqui, colocando quem? O meu item.url to image. O meu title eu vou substituir por item.title. E o meu autor vai ter aqui o item.author. Deixa eu ver o que aconteceu, ele não está mostrando nada na minha tela. Deixa eu ver nas inspeções aqui dos meus elementos. Eu não estou chamando a função lá no minha home, né? A gente olhar juntos aqui, ó. Vamos lá, deixa eu deixar aberto aqui a rede. Eu não estou chamando a função. Se eu for aqui na home, ó, index.txt, a minha função load data não está executando. Se eu salvar aqui agora, olha só, começou a aparecer as minhas notícias. Só que tem algumas notícias que não aparecem o quê? Não aparece a imagem, elas não têm imagem. Então eu já vou fazer uma validaçãozinha bem interessante aqui. Várias validações, na verdade, tá? Primeiramente, vou quebrar aqui a linha. Deixar aqui as chaves ali. Fazer a seguinte validação. Se o meu new, ou melhor, articles.length for vazio, por isso coloquei esse negado ali, então eu vou exibir uma tagzinha do tipo spam escrito nenhum resultado encontrado. Agora, se ele tiver conteúdo, eu coloco a minha lista de artigos. Terminou já? Ainda não. Validação aqui. Se o meu article.url to image tiver algum conteúdo, eu exibo o card. Se não, eu exibo aqui um null. E ele não vai exibir basicamente nada. Então ele só vai exibir para mim as minhas notícias que tem algum resultado ali dentro, né? Que tem uma foto para ser exibida. Tá pronto já isso aqui, Daniel? Ainda não. A gente precisa melhorar um pouco essa estruturinha ali, né? Mas já já a gente vai chegar aí. Até aqui tudo bem, né? Sem problema nenhum. A gente está listando nossas notícias. Mas agora eu quero criar um outro componente. Eu quero criar um componente que faz a busca baseado no texto que eu vou digitar. E aí começa a complicar um pouco as coisas. Mas vamos tentar fazer isso aí. Eu vou criar aqui um component chamado search, que vai ter simplesmente um index.txt dentro dele. Vai ser uma function chamada search, que vai ter um return de um input. Esse input eu já vou vincular ele com um estado aqui. Eu vou colocar const input set input igual a use state, começando com uma string vazia. O placeholder dele vai ser pesquisar. Nós vamos ter aqui o onChange passando uma função anônima que preenche o set input com o valor de event.target.value, e o valor do meu input vai ser o meu próprio input, né? Esse estado criado aqui em cima. E eu vou ter aqui o export default no meu search. Para eu exibir ele na minha tela, já vou começar a criar uma estruturinha aqui. Vou lá em Pages, Home, e quero utilizar ele aqui dentro, tá? Então eu vou criar o seguinte, ó. Eu vou colocar uma outra div aqui com todo esse conteúdinho aqui dentro. Essa minha div de fora vai ter uma class chamada container e essa daqui vai ter uma class chamada content, ok? O content vai ficar descolado do container e eu vou pôr o meu search aqui. Se a gente for lá no comecinho da nossa página, já tem lá, ó, o nosso pesquisar. Bom, maravilha. O que eu posso fazer aqui agora? Eu vou ter que estilizar esses nossos caras, né? Então eu vou lá na minha index CSS e vou aplicar os estilos que eu quero para esse meu input. Eu vou falar que todo input vai ter
aqui um width de 100% para ele pegar a largura total, desde que o max width dele não ultrapasse 500 px. Ele vai ter um rake de 48 px, um padding de 16 px para ele afastar o texto, né, dos valores internos ali. Vou colocar um border radius de 7 px e falar por final que ele vai ter um border none para ele tirar aquela marcaçãozinha lá, tá? Então agora ele não tem mais bordinha. Posso fechar aqui esse index CSS. Eu vou fechar na verdade tudo aqui para a gente não se atrapalhar e vou abrir simplesmente os estilos da minha home. Eu vou começar criando o container e vai ter um display flex, o flex direction column com um gap de 8 px. Ou pode ser até 32 px aqui para ele ficar mais afastadinho. Vou falar que ele vai ter um min height de 100 VH. Maravilha. O meu content vai ter aqui um display flex, flex direction column, e aqui vai ter um gap de 24 px para afastar um pouco as minhas notícias uma da outra, né? Então, beleza. Já estamos aí com a nossa aplicaçãozinha criada. Agora vamos mexer no nosso search. Eu quero fazer esse search funcionar. E agora que começa a ficar um pouco chatinho isso aqui. Primeiro, eu vou passar para dentro de search a possibilidade de adicionar novos artigos nessa lista de artigos que está aqui. Então eu vou lá para dentro de search e falo set articles, vai ser a própria que eu botei lá dentro, chamada set, passando o meu set articles. Agora eu vou lá em search e vou criar essa tipagem para essa prop. Interface iProps set articles vai ser aqui uma função que retorna um void, só que ela recebe um parâmetro, que é um parâmetro de articles com a tipagem newsType array, ou seja, o set articles vai receber uma lista de artigos do tipo newsType, tá? Bom, agora que eu criei a minha prop, eu posso já desestruturar tipando aqui, né? Obviamente, o meu set articles. E aí começa a repetição de código que eu vou falar para vocês já já. Vou criar uma função assíncrona, async function, chamada handle search. Essa função, ela tem a necessidade de você, quando pressionar a tecla Enter do teclado, chamar essa função e verificar se é o Enter para aí sim fazer uma nova requisição. Então eu vou fazer aqui, ó, onKey down, passando o meu handle search. Ele vai receber o evento, que vai ser do tipo aqui. Olha só, já até preencheu para mim aqui, só que o meu React não está importado, né? Eu tenho que importar o React ali, a tipagem do meu event. E agora eu faço if, se o meu event.key for igual a enter, quer dizer que eu pressionei a tecla enter. Se eu pressionar qualquer outra tecla, eu não preciso fazer essa busca, né? Não preciso tentar fazer uma requisição. E agora eu vou lá na home e copio essa função aqui, ó, tudo isso aqui, todo esse conteúdo. Copio, volto para o search, coloco aqui. Maravilha, né? A única diferença é que agora aqui, ó, em vez de ser Bitcoin, eu vou passar o quê? O conteúdo do meu input. Então para isso eu faço o seguinte, ó. Passo aqui assim. Input. E já faço uma outra validação aqui, ó. E o input tem que ter um valor dentro, né? Se não tiver, ele não vai entrar ali. E olha só, tá trazendo aqui lista sobre criptomoedas. Agora eu vou escrever aqui, sei lá, futebol. Pressionar Enter, ele me trouxe uma listagem de coisas de futebol. Se eu colocar aqui Brasil, maravilha, ele trouxe aqui uma listagem de informações do Brasil. Se eu colocar casa, ele vai trazer informações sobre casa. Bacana, só que eu fiz uma repetição de código. Eu repeti várias vezes aqui. Vamos supor que eu tivesse um outro lugar que eu quisesse utilizar essa função de fazer a busca, eu teria que repetir. Mas eu posso utilizar uma estrutura que é criar o meu hook personalizado. Assim como o useState pertence ao React, assim como o useEffect pertence ao React, eu posso criar um hook que faça as minhas requisições. Poderia ter um hook useProducts
request, use profile request, aí você colocaria ali funções de listar, adicionar, atualizar, aí depende do que você vai querer. Nesse caso eu só tenho uma função, que é a função de fazer a busca dos meus artigos. Então eu vou transformar esse código aqui em um hook. Para isso eu vou criar dentro de SRC uma pastinha chamada hooks. Dentro aqui vou criar um arquivo chamado useRequest.tsx. E por que não criar um arquivo de TypeScript somente, Daniel? Porque quando eu coloco TSX, primeiramente eu mostro que isso é um hook personalizado, né? Que eu vou conseguir utilizar funções do JavaScript, do React. Se eu colocar só .ts, eu não posso usar um useEffect, eu não posso usar um useState, eu não posso usar nada. Então dentro de um hook que tem a estrutura aqui de TSX, você pode utilizar todas as funcionalidades do React. Então para isso eu vou criar aqui uma function chamada useRequest. Os hooks têm esse padrão de chamar use alguma coisa, use a outra coisa, use alguma outra coisa, tá? Então sempre que você vê um use, tem vinculado com um hook novo. E aqui eu vou criar eu vou na verdade pegar aquela função que está na minha home e vou transformá-la, recortar tudo isso aqui no meu hook, tá? Vou tirar esse load data daqui. Essa função eu vou chamar vou deixar ela de load data mesmo. A única coisa aqui que eu não vou ter esses set articles. A única coisa que eu vou fazer é dar um return no meu data articles slice 020. Preciso importar o meu news type. Ele já importou automaticamente. E o meu use request vai ter um return com o meu fetch data. Melhor, load data, perdão. Load data. E aqui eu faço um export default no meu use request. Maravilha. Podemos fechar aqui esse use request por enquanto. Agora eu venho aqui na minha home e vou fazer o que? Const use request. E dentro de use request eu vou pegar o meu load data. E olha só que interessante. Vou criar uma função aqui, uma função anônima, que vai ser uma função assíncrona, que vai chamar o meu await load data, que vai receber o data, e esse data vai ser passado para dentro de set articles data. Só que essa função anônima não está sendo executada, né? Então, como eu criei ela anonimamente, eu posso já executá-la aqui. Tendo feito isso, olha só, apareceu tudo aqui, né? Tá pronto já? Ainda não. A gente vai mexer uma coisinha para facilitar a nossa vida na criação desse hook. Eu posso fechar aqui minha home e até copiar, na verdade, né? Posso abrir a home aqui e copiar essa estruturinha bem pequena daqui, ó, o data e o set articles e tudo mais. Volto no meu search e todo esse código aqui, ó, eu vou substituir. E agora eu posso importar de dentro do use request o meu load data. Maravilha. Tá certo já? Ainda não. Lá no meu use request, eu preciso ter a possibilidade de receber um parâmetro para entrar aqui nessa minha query, na minha URL. Então eu vou fazer param do tipo string e ele não vai ser obrigatório, tá? Então fala para o JavaScript que ele não vai ser obrigatório. Não sendo obrigatório, eu vou colocar aqui dentro de template string para eu poder pôr JavaScript dentro dessa minha URL. E aqui onde está escrito Bitcoin, eu vou colocar JavaScript. E digo, se tiver o parâmetro, eu uso o parâmetro. Se não, eu vou utilizar notícias por padrão vinda do Brasil. Maravilha. Olha só, como não tem nenhum parâmetro aqui na minha home, ó, ele está trazendo simplesmente as notícias por padrão do Brasil. Agora, quando eu pesquisar aqui Apple e pressionar Enter, vamos ver se ele fez a minha requisição. Vou dar um F5 aqui. Apple. Pressionando Enter. Vamos ver qual que é o problema aqui no meu input. Load data. Ah, tá. Aqui eu preciso passar uma input, né? Passo o meu input para ele aqui. Maravilha. Agora eu vou pressionar de novo Apple. Enter. Agora sim ele me trouxe notícias da Apple.
React.js, Enter, ele vai me trazer notícias sobre React.js. E se eu colocar aqui alguma coisa que não existe, eu acho que ele não vai trazer nada para nós e ele traz ali nenhum resultado encontrado. Então assim nós terminamos a nossa aplicação. Ela já está funcionando aqui perfeitamente e é óbvio que os hooks personalizados são muito mais do que isso. Tem muito mais coisa envolvida do que isso, mas isso aqui é um hook básico, né? A principal característica aqui dele é ter um nome específico, né? Que é use alguma coisa, que já remete a um hook, já remete a algo do React.js. Também tem a parte de reaproveitamento de lógica entre componentes, entre páginas, que foi o que nós fizemos aqui. Mas não é só isso, você poderia, dentro de um hook personalizado como esse, utilizar outros hooks do React.js. Por exemplo, useState, useEffect, useHap, useMemo, useReducer, diversos outros hooks poderiam ser utilizados aqui dentro. Diferentemente das funções. As funções não te permitem utilizar as funcionalidades do React.js. E é por isso que é legal você saber criar o seu próprio hook personalizado. Já vou deixar uma dica para você aqui pesquisar e tentar fazer. Tem um hook que muita gente utiliza durante o dia a dia de desenvolvimento, que chama-se useFetch, e também tem um outro que nós chamamos de useAuth, que é para lidar ali com a autenticação do usuário, com o armazenamento de token e muito mais. Era exatamente isso que eu queria passar para você nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado realmente do que viu aqui e a gente pode se ver aí nos próximos conteúdos. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta o que você gostaria de ver. React.js, Vue.js, HTML, CSS, Sass, o que você quer ver sobre front-end e nós vamos trazer para você. A gente se vê aí numa próxima oportunidade.